Oi, gente, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai e no vídeo de hoje vamos falar como identificar os melhores tecidos para suas roupas. E a primeira forma de identificar quais são os melhores tecidos para suas roupas é começar a analisar as etiquetas. Antes de comprar, sempre dá uma olhada nas etiquetas das roupas para começar a poder entender um pouco quais os tecidos mais apropriados para cada tipo de roupa, porque a gente sabe que existem inúmeros tipos de tecidos e inúmeros tipos de roupas que usamos no nosso dia a dia. Então, para cada tipo de roupa, existe um tecido específico que melhor atende àquela necessidade daquela roupa. Por exemplo, a maioria das pessoas já sabe que existem dois tipos de tecidos, né? Tecidos de fibras naturais e tecidos de fibras sintéticas. A grosso modo, isso é uma coisa que todo mundo já conhece. Então, no verão, no calor, a melhor opção sempre vão ser os tecidos naturais. Já já a gente vai falar mais sobre eles. Pelo fato desses tecidos permitirem essa troca de calor com o ambiente. Já no inverno, em lugares muito frios, nós precisamos de tecidos que mantenham a temperatura do nosso corpo. E não necessariamente só podem ser tecidos sintéticos, porque os tecidos naturais, como a lã, também permitem isso. Ele mantém a temperatura do nosso corpo. Mas, a grosso modo, os tecidos de origem sintética são os mais indicados para manter a temperatura do nosso corpo. Então, os tecidos eles podem ser divididos em três tipos de tecidos. Tecidos de fibras naturais, tecidos de fibras sintéticas e os tecidos artificiais. Vamos discorrer sobre cada um deles, tá? Os tecidos naturais, como o próprio nome já sugere, são tecidos que vêm da natureza, que podem ser de origem animal ou vegetal. Exemplos de tecidos de fibras naturais de origem animal: lã e seda. Esses são os principais. Já os tecidos naturais de origem vegetal, a gente pode encontrar o algodão, o linho. Já os tecidos sintéticos, eles são produzidos pelo homem, mas com matérias-primas não naturais, normalmente derivadas do petróleo. Exemplos desses tecidos são o poliéster, a poliamida. Também de origem sintética temos o acrílico, o nylon, o grafite. O grafite é aquele tecido que é mais utilizado para práticas esportivas. E o elastano, que é uma fibra que é muito vista misturada com outros tecidos, né? Também é de origem sintética. Já os tecidos artificiais, eles também são produzidos pelo homem, né, através da indústria e seus processos químicos, mas usando a matéria-prima naturais, como a celulose, que é muito encontrado na viscose, o modal, o acetato, o biocel, o cupro, todos de origem artificial, mas produzidos através de matéria-prima natural. Por isso que são tecidos mais próximos dos naturais. Acontece que as pessoas às vezes demonizam muito o poliéster, né? Como se o poliéster fosse um péssimo tecido. E não é bem assim. Isso depende muito da função que você vai utilizar aquele tecido. Porque o poliéster é um tecido muito resistente, é um tecido que tem secagem muito rápida e principalmente também são tecidos que não desbotam com tanta facilidade, né? Então, por exemplo, para práticas esportivas isso é ótimo, porque são tecidos que você usa e lava muitas vezes, você quer que ele seque rápido, e também você quer que ele não se desgaste tanto como o algodão, que é um tecido que com as lavagens ele tem um desgaste maior. Também, em meio a isso, a gente tem que ver que dentro de cada tecido existe também a qualidade de cada tecido, né? Existe poliéster e poliéster, como existe algodão e algodão. Agora que a gente já entendeu quais são os tipos de tecidos existentes, qual a origem de cada um deles, é importante salientar o seguinte: e hoje a indústria ela produz muitos tecidos mistos. O que seria isso? Quando você vai olhar lá na etiqueta e tem assim 80% viscose e 20% poliéster, isso acontece porque é uma forma de baratear a produção dos tecidos, né? Você fazendo essa mistura de tecido, um tecido um pouco mais nobre com um tecido um pouco mais barato, né? São os tecidos de origem sintética. Tão importante quanto saber quais são os tipos de tecidos é também entender qual tecido eu vou utilizar para cada atividade da minha vida. Se você vai lá na loja comprar roupas para o seu dia a dia, para o trabalho, para o lazer, sempre priorize tecidos de origem natural. São tecidos que permitem uma melhor respiração. Eu estou procurando roupas para esportes, para fazer atividades físicas. Então, não tem nenhum problema nessa roupa ter o poliéster. Pelo contrário, as roupas para atividades esportivas são indicadas sempre ser poliéster. Tecidos mais flexíveis, né? São mais confortáveis. E no meio termo tem os tecidos artificiais, que são produzidos, sim, não são achados diretamente na natureza, mas a sua origem, né? A matéria-prima dele é natural, como a viscose, né? O detalhe da viscose é só o seguinte, que é um tecido que amassa um pouco mais. A viscose vem juntamente com um pouco de
poliéster vai deixar a viscose menos maleável e com um aspecto menos amassado. Entendido sobre esses conceitos, o que eu deixo para vocês é o bom senso, né? Saber identificar os tecidos e a função de cada um deles. E tentar trazer um equilíbrio entre esses tecidos dentro do seu guarda-roupa. Né? Não precisa ter tudo de linho e algodão. Não precisa. Você pode ter viscose, você pode ter um pouco de acrílico, a poliamida para blusinhas de malha. Então, não é só valorizar apenas os tecidos naturais e excluir de vez os tecidos de origem sintética, mas entender que a mistura deles muitas vezes trazem um bom tecido, sim, na hora da escolha das suas roupas. Por exemplo, essa peça aqui é um chemise, certo? 100% linho. Aí eu vou trazer aqui para vocês a etiqueta. Vou mostrar aqui, ó. 100% linho, tá vendo? Mas qual o problema? Tá vendo como a massa é difícil manter esse tecido impecável, todo passadinho? Tem a vantagem de ser um tecido totalmente natural, porém com a desvantagem de amassar muito. Essa peça aqui é uma peça 100% viscose. Deixa eu mostrar a etiqueta aqui para vocês. Aqui, ó, 100% viscose, tá vendo? Qual a desvantagem? Amassa muito também, por ser 100% viscose, tá? Sempre, agora, é um tecido bem molinho, mas tem a desvantagem de amassar muito. Já um outro exemplo eu tenho aqui, desse tecido um pouco texturizado, tá vendo? Ele tem um amassadinho, mas é um amassadinho natural. E quando eu vou olhar aqui a etiqueta, 100% viscose. Então existem viscose e viscose, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha trazido um pouco de conhecimento para vocês, tenha esclarecido algumas dúvidas e tenha ajudado. Se você ficou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!